vias biliares, pâncreas e, no final, sobre o baço. Deixa eu ver, só um instante. Eu acho que já mudou o slide, né? Mudou o slide? Sim, professor. É. Então, roteiro de hoje, né? Primeira parte a gente vai dedicar, né? Parte do exame físico das vias biliares, tá bom? Depois a gente vai estudar sobre propriedades específicas, né? Das doenças vias biliares, principalmente colelitíase, né? Ou, na verdade, o termo correto será colecistolitíase. Mas tudo bem, então a gente começa a falar de colelitíase, né? Ou então colecistolitíase, porque a presença de pedra, cálculo, né? Na vesícula cisto, né, biliar, tá bom? E colandite, que é a inflamação, a infecção do colé, do canal biliar, né? Depois, exame físico do pâncreas e do baço, e vai ter que definir sobre o que é esplenomegalia, né? E a diferença com hiperesplenismo, tudo bem? Isso no final da aula. Bem, então, vamos começar pela inspeção, né? Como em qualquer exame físico, né? Seria a palpação, percussão e ausculta. Tudo bem? Então, inspeção, né? Só que inspeção das vias biliares, como é um órgão que fica na cavidade intraperitoneal, né? Não tem como ver, mas a gente consegue ver de forma indireta, que é a presença de icterícia, tá bom? Então, icterícia, né, seria aumento da bilirrubina no sangue circulante, né? Então, a icterícia que acontece na doença vias biliares, né, seria a icterícia pós-microsomal, pós-hepática, entendeu? Seria tipo obstrutivo, extra-hepático, fora do fígado, né? Sendo as causas, causa principal da icterícia obstrutiva, né, seria coledocolitíase, seria cálculo, presença de cálculo nos canais biliares, né? Ou no canal hepático comum, ou então colédoco, né? E depois vem câncer das vias biliares, que a gente chama de colangiocarcinoma, né? Das vias biliares. E depois vem câncer periampular, que é câncer, então aqui já é adenocarcinoma, né? Que é então, epitélio glandular, né? Originado, né? De cabeça de pâncreas e da papila duodenal, onde desemboca canal do colédoco juntamente com o canal pancreático principal, que chama ducto de Wissing, né? Então, quem tem icterícia, além da icterícia, pode apresentar sintomas chamados colúria, né? A colúria fecal, né? Colúria seria bilirrubina na urina, tá bom? Que confere aquela coloração bem escura, tipo assim, coloração de Coca-Cola, né? A colúria fecal, como a bilirrubina tá tem um obstáculo na drenagem no duodeno, né? Às vezes fica esbranquiçada a cor, né? Porque o que dá aquela fezes normal, a cor normal de cor marrom, né? Seria, por exemplo, bilirrubina nas fezes. Como não está tendo, tá com dificuldade de eliminação de bilirrubina no duodeno, né? Fica como a coreia fecal, tá bom? E o paciente pode apresentar sinal e sintomas de prurido intenso, quer dizer, daquela coceira generalizada. Isso acontece porque aqueles sais biliares, o bilirrubina, né, que não é eliminado para o sistema digestivo, né, começa a acumular na pele, tá bom? Então isso acontece, tá bom? Por deposição de excessivas, né, sais biliares na pele, que vai dar sintomas de prurido intenso. Isso na quem tem uma icterícia obstrutiva, né, tá bom? Bem, então essa aqui, né, tá bom? Seria uma imagem que foi feita durante o exame, procedimento chamado CPRE, né? CPRE, ou quer dizer, colangio, né? P de pancreato, R retrógrada endoscópica. Então, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, CPRE, tá bom? Em que a gente vai passar a gente passa o endoscópio, né? Chega até a segunda posição do duodenal e vai cateterizar a papila duodenal para injetar contraste, né? Aqui o canal do colédoco, né? Tá bom? E aqui canal hepático comum, né? Canal hepático lá do esquerdo e direito, né? E essa parte aqui é um cálculo que estava no colédoco. Na verdade, inclusive, essa aqui foi feita, aqui, né? Aqui foi feita aqui na região da Transamazônica, né? Isso foi em 2017, já tem 6 anos, não, 8 anos atrás, né? Que aí consegui tirar esse cálculo, que mediu cerca de 1,5 e 3 centímetros. Então, consegui tirar esse cálculo, né? Pela endoscopia, chamado de CPRE, tá bom? Pancreatografia retrógrada endoscópica, tudo bem? Então, esse aqui é o exemplo típico de uma coledocolitíase, tá bom? Seria cálculo no colédoco, né? Que
como estratégia obstrução daqui no coledo, né? Também icterícia já obstrutiva, tá bom? Icterícia então seria pulso microsomal, pulso hepático, né? Tudo bem. E essa aqui é uma imagem também feita durante o CPRE, né? Tá bom? E de aqui, essa parte aqui é o colédoco, né? Aqui está obstruído, está fechado. Então, o contraste não acendeu, não subiu. Então, porque essa parte aqui está com câncer, que está obstruindo, tá com uma estenose significativa, né? Então, essa aqui é imagem sugestiva de câncer das vias biliares, a gente chama de colangiocarcinoma. E esse canal aqui, o que é esse aqui? Então, esse aqui, já falei, colédoco, né? Esse canal aqui, como é que chama isso aqui? Canal que, ao nível da papila duodenal, desemboca na segunda porção duodenal. Esse canal aqui, como é que chama? Que vai terminar para aqui, lá perto do baço. Então, pessoal, esse canal aqui, como é que chama? Sendo que esse aqui é o colédoco, que desemboca na papila duodenal, na segunda porção duodenal, né? E esse canal aqui, se junta aqui, né? Desemboca junto com o colédoco. Então, esse aqui, como é que chama esse canal aqui? Ninguém sabe? Canal. Ninguém... O pessoal está me ouvindo? Alô, está me ouvindo, pessoal? Alô, está me ouvindo? Peraí. Pois é, então, como é que chama esse canal aqui? Que traz secreção e enzimas tipo amilase, lipase. Pois então, Seria do pâncreas. canal pancreático principal, entendeu? Porque tem acessório para aqui, né? Então, principal chama ducto de... Já teve anatomia do sistema digestivo, do pâncreas, assim? Anatomia. Não sei Ainda se ainda não. Ah, tudo bem. Então, então esse é o canal pâncreas principal, canal de Wissing, tá bom? E tem outro canal, chama canal acessório, canal pancreático acessório. Chama de canal de... Você vai aprender na anatomia, chama canal ducto de Santorini, tá bom? Então, esse aqui, principal, ducto de Wissing, né, com W, né? Wissing, né? E esse aqui, tá bom? Canal pancreático acessório é chamado de canal de ducto de Santorini, tá bem? Bem, e essa aqui é a imagem de uma endoscopia, né, na segunda porção duodenal, sendo que aqui é papel duodenal, só que também bastante alterado, né? Então, essa aqui, papel duodenal, apresentando tumoração vegetante, né? Então, essa aqui é câncer periampular, tá bom? Câncer da papel duodenal, tipo de adenocarcinoma, né? Tá bom? Que também causa uma icterícia obstrutiva, tá bem? E depois da inspeção vai para a palpação, tá bem? Palpação, vesícula biliar normal é impalpável, tá bom? Porém, se tivesse uma obstrução maligna no colédoco, né? Ou no nível periampular, tá bom? Então, se tiver obstrução maligna, tá bom? É causa da neoplasia maligna, né? Vesícula biliar palpável e indolor. Por que acontece isso? Porque, agora, essa aqui só acontece isso se for uma obstrução maligna. Se for uma obstrução benigna, pelo cálculo, o cálculo no colédoco, né, não acontece. Por que acontece? Deixa eu explicar aqui. Então, se acontecer isso aqui, né, tá bom? Palpável, indolor, tá bom? Isso acontece quando é obstrução maligna, tá bom? O processo neoplásico maligno, né, no colédoco, no nível periampular, tá bom? Também sinal de Courvoisier TRE, tá bem? Isso acontece, então isso aqui só não acontece com obstrução maligna. Com benigna não acontece. Por que só acontece com benigna? O que acontece, eu vou explicar. Quando está com cálculo aqui, né? Geralmente, quando com esse cálculo aqui, também contém um cálculo na vesícula biliar, entendeu? Então, com isso aqui, a vesícula biliar fica com inflamação crônica. E devido à inflamação crônica, a vesícula biliar não tem mais aquela distensibilidade. Então, qualquer acúmulo aqui não tem como distender, porque está inflamado, tá bom? Agora, só acontece isso aqui, uma distensão, dilatação importante da vesícula biliar, né? Se tiver uma obstrução maligna, deixa eu ver se tem outro desenho aqui, deixa eu ver, não tem. Então, o que acontece? Se esse aqui fosse o câncer, né? Câncer do colédoco, e aqui no nível periampular, né? Vesícula biliar está normal, entendeu? Então, se for normal, igual a balão, consegue distender bem assim, chega até encostar na parede abdominal, para ficar, palpável, não? Só que palpável, só que como não está inflamado, é indolor, entendeu? Então, só acontecer, sinal aqui, né, sinal de Courvoisier TRE, né, se tiver uma obstrução maligna, tá bom? Em que o vesícula biliar está normal, não está inflamado, sem cálculo. E se for benigna,
pela presença de cálculo no colédoco, né, não acontece aqui, porque veja que tem cálculo. Então, quando tem cálculo, sempre acontece cursa com inflamação crônica, que isso vai impedir aquela distensão significativa, vai distensão um pouco para. Tá bem? Muito bem. Se for palpável, né, vesicabiliar apresenta forma piriforme, né, tipo assim, também, tá bom? E mobilidade de respiração. É porque a vesicabilia fica colado na superfície inferior do fígado, né? Então, qualquer respiração que fica, na inspiração, o fígado desce, né? Também vai descer, tá bom? Juntamente com a vesicabilia biliar, né? E na expiração, vai subir o diafragma, vai relaxar o diafragma, tá bom? E também vai subir o fígado e vesicabiliar, que está colado na superfície inferior do fígado, né, também vai subir junto. Então, a vesícula biliar, né, apresenta forma piriforme e mobilidade de respiração, tá bom? E consegue palpar, a gente chama de ponto vesicular, tá bom? Em que a gente consegue palpar a fundo da vesícula. Porque a vesícula biliar, anatomicamente, né, tem parte do fundo, né, fundo e corpo infundível, tá bom? Então, isso aqui, né, então, aqui, né, aqui é fundo, né, fundo, aqui é o corpo, né, aqui é o infundível, que vai se tornar canal cístico, né, para poder desembocar, para poder drenar a bebida, tá bom? Aqui no colédoco, né? Então, esse ponto aqui, né, onde fica palpável o fundo vesicular, né, a gente chama de ponto cístico, tá bom? Ou ponto vesicular, né? Que anatomicamente, na parede abdominal, fica localizada na interseção, né, da linha micronavicular direita com gradiente costal, que corresponde à nona cartilagem costal, tá bom? Então, nesse ponto, nessa interseção, né, tá bom? Da linha micronavicular direita com gradiente costal, né, que é nona cartilagem costal, né, a gente consegue palpar a vesícula biliar, tá bom? Se tiver alguma alteração, porque normalmente é impalpável, tá bem? E se nesse ponto vesicular, que a gente consegue palpar a fundo da vesícula, né? Se nesse ponto vesicular, se tiver dor palpação nesse ponto vesicular, na inspiração profunda, por que a inspiração profunda? Porque na inspiração, a vesícula vai descer, né? Aí fica mais fácil palpar, entendeu? Então, se nesse ponto vesicular tivesse apresentasse uma palpação, né, na expressão profunda, a gente chama isso de Murphy, tá bom? Isso é sugestiva que a vesícula está inflamada, tá bom? Então, se tiver velocidade de Murphy, né, isso significa que a vesícula está inflamada, tá bom? Está com uma colestia, principalmente aguda, né? Tá bem? Então, isso aqui já viu aqui, né, tá bom? Bem, e a percussão, mesma coisa da palpação, apenas em vez de palpar, né, vai percutir. Então, se tiver no percute naquele ponto vesicular, né, tá bom? Que é uma interseção de linha micronavicular direita com gradiente costal direita, tá bom? Ou então, não na cartilagem costal direita, né? Então, se tiver a dor percussão nesse ponto aqui, né, também indica que está com um processo inflamatório da vesícula biliar, a gente chama de colecistite, né? E a ausculta da vesícula biliar não tem sem valor propedêutico. Tudo bem? Bem, então vamos partir para uma doença, tá bom? São duas principais doenças, né? Seria colelitíase, né? Ou chama colecistolitíase, tá bom? Então, a gente chama de colelitíase, mas o termo correto seria colecistolitíase, seria cálculo, né? Cisto vesícula, tipo assim, qualquer saco, né? E cole, tá bom? Então, seria colelitíase, colecistolitíase, né? Seria preciso de cálculo na vesícula biliar, tá bom? Isso acontece porque, pela incapacidade de manter a biliar, né? Principalmente colesterol, tá bom? É solúvel na vesícula biliar. Isso é explicado através da chamada Young Small, que já vai mostrar, tá bom? Já já. Então, e o que causa isso aqui? Principalmente né, o que causa, o que pode causar mais facilmente a formação de vesícula biliar, né? Seria principalmente quem tem precipitado biliar, a lama biliar. Ou então o paciente está em jejum, tá bom? Prolongado. Ou então está em uso de NPT prolongado. NPT, alguém sabe o que é NPT? NPT. Ou pode ser, tem também NE. NPT, a gente usa muito paciente internado na UTI, por exemplo assim. Ou paciente que não consegue alimentar via oral, tá bom? Então está com alguma disfuncional, né, do sistema digestivo. Então, essa aqui, né, seria a nutrição. Nutrição, né, pede parenteral, na veia, né, total. Então, seria nutrição na veia, então 100% nutrição na veia, tá bom? Nada via oral. Então, se estiver em jejum, ou o paciente está em uso de parenteral prolongado, né? Isso ocasiona a estase vesicular, tá bom? E como é que a vesícula contrai? Quando o alimento chega no duodeno.
quando o alimento chega no duodeno, a parte oriunda do antro gástrico, né? O duodeno, mucosa duodenal, libera uma substância, hormônio, chamado de hormônio, liberado pela mucosa duodenal. Quando, na chegada de alimento no duodeno, que vai atuar uma parte na vesícula biliar e outra parte no ácido pancreático. Alguém está lembrado da aula passada, não, na conferência da quarta passada, sobre função do pâncreas exócrino. Então, quando o alimento chega no duodeno, a mucosa duodenal libera hormônio chamado de colecistoquinina, pancreosimina. Então, esse hormônio, colecistoquinina, por que essa colecistoquinina? Alguém sabe explicar? Por que esse termo é hormônio? Por que esse hormônio é chamado de, denominado de colecistoquinina? Porque biliar, né? Cisto vesícula biliar. Quinina seria qualquer uma substância que ativa naquele órgão-alvo. Então, colecistoquinina, liberado pela mucosa duodenal na chegada de alimento do estômago, né? Então, quando chega no alimento no duodeno, liberado esse hormônio, né? Chama colecistoquinina, que vai atuar na vesícula biliar para contrair a vesícula biliar. Sendo que, qual é a função principal da bile? Qual é a função principal da bile? O que bile faz na digestão de alimento? Bile vai atuar sobre digestão de amido, proteína? Vai ser gordura? Exato, gordura. Então, bile é importante fazer formação de micela, tá bom? É muito espaço de gordura. Tá bem? Então, aí se não chegar nenhum alimento no duodeno, obviamente não vai ter liberação de colecistoquinina. Por isso fica sempre fica sem contração, tá bem? Então, nessa situação, quando está em jejum, tá bom? A vesícula biliar está com mais tese vesical, tá bom? Porque não tem hormônio que vai ativar essa vesícula biliar, né? Então, fica acumulado, tá bom? Isso vai facilitar a formação de litogênese, né? E esse triângulo small, esse aqui explicado, tá aqui, né, tá bom? Então, small que inventa o triângulo, né? Então, a solubilidade de solubilidade, né? Principalmente colesterol, tá bom? Depende da concentração de percentual, né? De colesterol, tá bom? Lecitina, né? Que é um tipo de fosfolipídio, né? Tá bom? E sais biliares, tá bem? Sendo que qualquer concentração acima dessa linha aqui, essa zona aqui, né? Então começa a haver precipitação de colesterol, tá bom? E alguns sensores biliares, tá bom? Então, nesse ponto aqui, né? Nesse ponto aqui, em que a bile, a composição da bile, né? Seria sais biliares, digamos, 55% aqui, né? Colesterol dá uns 15%, tá bom? Então, 70, né? E lecitina está 30%, tá bom? Então, nesse ponto aqui, já vai começar a formar o cálculo, tá bom? Porque fica meio supersaturado, tá bom? Esse colesterol, né? Agora, se ficar nesse ponto aqui, abaixo dessa zona aqui, né? Então, essa parte aqui ainda fica solúvel, tá bom? Então, colesterol abaixo desse ponto aqui, né? Ainda consegue manter a solubilidade, tá bom? Então, qualquer concentração acima dessa zona aqui, né? Começar a ficar insolúvel, colesterol e alguns excessos soluto biliar, tá bom? Por exemplo, se ficar nesse ponto aqui, vamos escolher esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui, tá bom? Seria sais biliares, seria 70%, né? Colesterol 5%, tá bom? Então, e o lecitina, né? Lecitina, digamos, 25% aqui, né? Então, nesse ponto aqui, colesterol e alguns solutos biliares ainda ficam solúveis, tá bom? Ainda não chega a começar a precipitar. A qualquer concentração acima dessa zona aqui, né? O colesterol e alguns solutos biliares começam a precipitar, tá bom? Para poder iniciar a formação de cálculo, tá bem? Bem, então, o que é colestolitíase, tá bom? Seria a presença de cálculo, tá bom? Na vesícula biliar, né? Quem tem essa doença começa a apresentar, chama cólica biliar, tá bom? O que é cólica biliar? Seria a dor no hipocondriano, né? Tá bom? Que irradia para dorso, tá bom? Bem,
através chama nervo Lafonte, tá bom? E essa dor acontece principalmente depois da postprandial gordurosa. Por que dá essa cólica biliar quando come gordura? Aí tem a ver com aquela explicação que eu já falei, né? Sobre a ação de colecistoquina, né? Vesícula contrai para jogar a bile. E se tiver o normal, não sente nada. Agora, se tiver cálculo na vesícula biliar, né? Nessa contração causada pela ação de colecistoquina, né? Refere àquela dor, tá bom? E juntamente, por exemplo, náusea e vômito, tudo bem? E se esse cálculo tivesse flutuando na vesícula biliar, só dá cólica biliar, não chega a inflamar, tá bom? Agora, se num dia o cálculo nessa contração, né, de repente começar a migrar, né, começar a migrar aqui, né, de repente, então se tiver só nessa parte aqui, né, só dá cólica biliar, entendeu? Porque quando come gordura, vesícula contrai, né, para jogar bile, né, aí quando tendo o cálculo na vesícula biliar, dá aquela cor, aquela dona bom direita, né, que irradia para a ombro direita, né, bem? Com náusea e vômito. Agora, se algum desse cálculo, se chegar a impactar aqui no infundíbulo, o canal cístico, né? O que acontece? Começa a ter dificuldade de drenar de bile, tá bom? Então, começa a acumular bile. Isso causa uma, tá bom? Distância da vesícula biliar, né? Começa a inflamar, tá bom? Flogou da paralisia da vesícula biliar. Então, se acontecer aqui, então, como está obstruído, começa a inflamação da vesícula biliar, chama coleciste, né? Então, quem tem coleciste a inflamação, né? Além da cólica biliar, como começou a ter flogose da vesícula biliar, né? Começar a dar febre, tá bom? E se esse cálculo, tudo bem, não obstruiu, mas passou aqui, né? Se começar a passar aqui, se chegar aqui, né? E começar a obstruir aqui no colédoco, né? Isso causa uma coledocolitíase. Então, quem tem coledocolitíase, além da cólica biliar, né, tá bom? Apresenta icterícia obstrutiva, entendeu? Então, o cálculo da vesícula biliar, se estiver flutuando, só dá cólica biliar. Agora, se obstruir o canal cístico infundíbulo, e começa a descender pela dificuldade de drenagem de bile para colédoco, né? Descender e começa a inflamar, tá? Coleciste, tá bom? Então, quando começa a dar coleciste, né? Além da cólica biliar, apresenta febre, tá bom? Como resultado do sintoma de processo inflamatório, né? E se obstruir o colédoco, né? Da cólica biliar e começa a dar icterícia pela dificuldade de drenagem da de bilirrubina, tá bom? Pelo duodeno. Bem? Então, se dessa aqui, né, começa a dar aquela dor forte, né, tá bom? E começa a dar cólica e dar febre, tá bem? E essa aqui é uma imagem de uma ecografia, ultrassonografia, né? Consegue ver, aqui é o vesícula biliar, tipo, aquele tipo, forma piriforme, né? Aqui a parede é espessada, né? Porque está inflamada, né? E aqui o cálculo, tá vendo aqui? Cálculo, tá bom? Que está obstruindo aqui no infundíbulo, tá bom? Para que está ocasionando essa colite aguda, tá bem? Pois é, então, se o cálculo tiver só na vesícula biliar, né, só dá cólica biliar, tá bom? Postprandial gordurosa. E se começar a obstruir aqui no canal cístico, né, dá cólica biliar e febre, que é uma colecistite, tá bom? Se descer obstruir aqui no colédoco, né, começar a dar cólica biliar e icterícia obstrutiva, tá bem? E se acontecer coledoclitíase, depende da situação, pode começar a haver a infecção do trato biliar, tá bom? Isso acontece principalmente essa parte aqui, né? Começar a subir a bactéria intestinal no duodeno, né? Tá bom? Que para poder ocasionar infecção, inflamação e infecção do colédoco, tá bom? A gente chama de colangite, tá bom? Colan, tá bom? Co seria bile, né? Angio seria canal, né? E tinha inflamação, tá bom? Então, colangite, tá bom? Inflamação, infecção do canal do trato biliar, tá bom? Principalmente colédoco, né? Então, isso é causado pela obstrução pelo cálculo, né? Aí começar a ter estágio biliar no colédoco e começar a problema bacteriana ascendente do intestino, principalmente bactéria intestinal de Escherichia coli, né? Klebsiella pneumoniae e Bacteriophages, tá bom? Que é anaeróbio, né? Então, se acontecer com colangite, começar a apresentar já tinha dor no líquido direito, né? Icterícia, e obviamente começar a apresentar pela inflamação e infecção, né? E febre, tá bom? Então, se o paciente tiver com dor no líquido direito, né? Cólica biliar, né? Icterícia e febre, a gente vai charco, tá bom? Então, essa aqui seria sugestiva de uma colangite, né? Que é a inflamação e infecção do colédoco, tá bom? E se o colangite não for tratado de maneira adequada, através com antibiótico, e tem que fazer drenagem ou pela endoscopia, né, CPRE, ou pela cirurgia, tá bom?
porque está com infecção, tá bom? Então, com análise já tem pus, tá bom? No colédoco. Então, além de antibiótico, tem que fazer drenagem dessa pus, tá bom? Ou pela cirurgia, né? Cirurgia aberta, né? Ou por ser laparoscópica, ou pela endoscopia, para baixo, né? Tá bom? Mas se não for feito isso, começar a agravar a infecção, né? E começar a entrar em choque, sepsemia, que é infecção generalizada. Se acontecer isso aqui, além dessa tríade de Charcot, né, e febre icterícia do epicondilo direito, né, começa a apresentar confusão mental, alteração mental, tá bom? Alteração sensorial, né, e hipotensão arterial, tá bom? Que já é choque séptico. Então, se tiver isso aqui, Charcot, né, mais confusão mental, alteração mental, né, tá bom? Alteração sensibilidade, né, e hipotensão, né, a gente chama de penta de Reynolds, tá bom? Isso já é esse quadro muito grave, tá bom? Com mortalidade bastante alta. Bem, então até aqui foi sobre vesícula biliar e vias biliares, né? Então vamos partir para o exame físico do pâncreas, tá bom? Então, a mesma coisa, começar para a inspeção, né? Partir para a palpação, a percussão e a ausculta. Tudo bem? Então, inspeção, né? Só que inspeção, na verdade, aqui seria inspeção, não seria de pâncreas aguda, tá bom? Porque pâncreas, infecção, né? Inspeção, né? Como é pâncreas, órgão retroperitoneal, não dá para ver, entendeu? Então, a gente vai abordar sobre inspeção, quer dizer, da paciente com pâncreas aguda, tá bom? Que é inflamação aguda do pâncreas, né? Então, pâncreas aguda, tá bom? Etiologia, tá bom? Principal, nas mulheres do sexo feminino, é biliar, tá bom? Por exemplo, colelitíase ou colelitíase, né? Isso no sexo feminino. No sexo masculino, causa principal de pancreatite aguda, né, seria alcoólica, tá bom? Mas fora disso, tá bom? Menor frequência pode ser causada uma hiperlipidemia, né, hipercalcemia e algum medicamento pode ocasionar pancreatite aguda, tá bom? Então, quem tem pancreatite aguda, né, na inspeção, começa a apresentar uma distensão abdominal, porque pâncreas, como está inflamado, isso vai causar uma irritação retroperitoneal, tá bom? E essa retroperitoneal vai paralisar o intestino, tá bom? Então começa a dar, começa a ter irritação nervosa retroperitoneal, né? Que vai provocar uma diminuição do perímetro intestinal, chama ilioparalítico, até paralisar, né? Aí com isso começa a distender a paralisia abdominal, né? E se for na pancreatite aguda, na forma grave, tá bom? A gente consegue ver alguns de hemorragia retroperitoneal. Por quê? Pâncreas inflamado. Além de fazer uma digestão, autodigestão de pâncreas, né, começar a ter uma digestão de algum vaso, tá bom? Que irriga pâncreas, né? Isso vai causar uma hemorragia, sangramento retroperitoneal. Esse sangramento, hemorragia retroperitoneal, começar a infiltrar pela parte abdominal, né? Mais para o lado esquerdo, né? Porque o pâncreas fica no lado esquerdo, né? Para poder ocasionar duas manchas, tá bom? Sendo que se inicialmente começa a apresentar no flanco esquerdo, tá bom? Chamada mancha azulada, né? A diversidade true, tá bom? E com o tempo vai infiltrar mais, né? Chega até região periumbilical. Só que como já passou mais tempo, né? A cor fica mais assim escura, mancha violácea. Então, se chega até a região periumbilical, né? A diversidade cura, tá bom? Então, isso aqui dos sinais, né? Reflete hemorragia retroperitoneal causada pela pancreatite aguda, que começa a infiltrar pela parte do lado esquerdo, né? Passando pelo flanco esquerdo, chegando até a região umbilical, tá bom? Então, isso aqui, né? O pâncreas aqui é cauda, né? Corpo e cabeça, né? E aqui está inflamado, tá bom? Aí, quando está inflamado, começa a ter necrose, né? E começa a ter alguma hemorragia, tá bom? Porque pegar algum vaso. Esse sangramento do parênquima pancreático, né? Ele vai começar a infiltrar, né? Pela parede posterior, né? Passando, então começa aqui, né? Infiltrar para aqui, né? Chegando, infiltrando passando pelo flanco esquerdo, né? Chega até a região periumbilical, tá bom? Sendo que esse sangue aqui é mais recente, tá bom? Por isso que a cor é mais azulada, tá bom? E quando chega nesse ponto aqui na região periumbilical, né? O sangramento já passou algum tempo. Aí o sangue fica mais escuro, tá bom? Chama, aí dá, isso confere aquela coloração violácea, tá bom? Então essa questão, né? O túnel ou grey túnel, né? Isso seria a hemorragia, equimose, no flanco esquerdo, né? E essa aqui está de cura, tá bom? Já é equimose, já é violácea, mais escura, tá bom? Violácea, né? Chama-se de cura, tudo bem? Então, grey túnel, está de túnel, ou grey túnel, no flanco esquerdo, né? E está de cura. Isso refletindo a hemorragia pancreática, isso acontece na pancreatite aguda, da forma grave. Bem, bem, e paciente de pancreatite aguda, o que ela apresenta? Fala comigo, né? Esse sintoma, né? Primeira coisa,
a queixa principal de pancreatite aguda, que faz parte do abdômen agudo que a gente vai ver na semana que vem, né, seria a dor, tá bom? Então, a dor da pancreatite aguda, a dor, normalmente é mesocárdica, então, região umbilical, né, tipo penetrante e irradia para em faixa para dor, tá bom? Chama cintura epiáudica, depende seguindo assim, aquele dermato da torneira intercostal, né, tá bom? E apresentar náusea, vômito, e se for na forma grave, pode começar a apresentar alteração circulatória, porque pancreatite aguda dá muita sequestração líquida, pelo intestino pancreático inflamado, né? Aí então fica começar a cair a hipovolemia, né? Tá bom? E vai causar impotência material e sinal depois, choque, né? Hipoperfusão textual, tá bom? E até um texto casos, tá bom? Pode apresentar manifestação extra-abdominal. Então, até um texto caso, paciente pancreatite aguda, né, pode apresentar derrame pleural, tá bom? Esquerda, tá bom? Agora, como é que acontece aqui? O mecanismo ainda não está bem esclarecido, mas tudo indica que quem tem essa pancreatite aguda, né, começa a apresentar alguma fístula de suco pancreático que vai subir, tá bom? E como o pâncreas fica no lado esquerdo, né, começa a subir, né, e fazer um canal, tá bom? Com cavidade pleural, ocasionando, também, até um texto do caso, né, derrame pleural no lado esquerdo, tá bom? Porque o pâncreas fica no lado esquerdo, né? Muito bem. E a palpação do pâncreas? Normalmente não é palpável, tá bom? Só que melhor parâmetro propedêutico na palpação, né? Paciente pancreatite aguda pode apresentar, chama hiperestesia cutânea do epigástrio, hipocondrío esquerdo e o dorso, tá bom? Seria a região de T5, aquele cinturão epiáudico, né? No terreno da T5 e T9, tá bom? Então, nessa região aqui, do T5 e T9, o dermato, né? Lado esquerdo, né? Fica com uma hipersensibilidade ou hiperestesia cutânea, tá bom? Fica sensível até doloroso a palpação nessa região aqui, né? Como é que vou saber onde é T5? T5, onde é? Sendo que mamilo é Mamilo é espaço intercostal 4. ou então intercostal 4, né? Onde passa também, mesma coisa, nervo intercostal 4, né? Então, mamilo T4, tá bom? Dermato, né? E onde é T9? É, T9, quer dizer, chama dermatomo. T4 é mamilo. Apendicifoide é T8. Sínfise pública, T1, T12. E T10 é T8 apendicifoide. T12, sínfise pública. Então, T10 seria aquela referência anatômica que fica entre apendicifoide, né, e o sínfise pública. Como é que chama esse parâmetro A anatômico? cicatriz umbilical. Exato, umbigo, isso mesmo. Então, T5, T4 é mamilo, T10 é umbigo, né? Então, T5 é um pouco abaixo do mamilo. Então, lado esquerdo, né? Um pouco abaixo do mamilo e um pouco acima do umbigo. Nessa região aqui, fica sensível. Se palpar nessa região aqui, tá bom? Do T5, T9, né? Um pouco abaixo do mamilo e um pouco acima do umbigo, tá bom? Então, T5, T6, T7, T8, né? Até T9. Nessa região do lado esquerdo, fica muito sensível, até referiador, tá bom? Da palpação cutânea, né? Tá bom? Isso acontece em pâncreas aguda, tá bom? Na palpação, né? E pâncreas palpável, se tiver aumento de volume, ou causa do tumor de pâncreas, tá bom? Ou o paciente está com uma pseudocise de pâncreas, tá bom? Isso acontece depois da resolução, se escapar, né? Sobrevida da pancreatite aguda, né? Então acontece aqui, chama pseudocise de pâncreas, tá bom? Se acontece pós-pancreatite aguda, tá bom? Agora, por que é pseudocisto? Pode ser pseudocisto ou pode ser cisto. Verdadeiros pâncreas também tem, tá bom? Já é uma neoplasia maligna, neoplasia benigna do pâncreas, né? Então, por que esse é pseudocisto e não é cisto? Diferença entre pseudocisto e cisto verdadeiro é que conteúdo cístico. Pseudocisto não tem revestimento epitelial de mesotélio, né? Agora, cisto tem, tá bom? Então, mesmo cisto, acúmulo de líquido, né? Acontece depois da resolução. Aquela região da hemorragia, né? Tá bom? Inflamação, depois da resolução, pode ficar com aquele líquido, tá bom? Só que contido pelo tecido fibrótico, sem cobertura do epitélio, que é mesotélio, né? Bom?
Agora, se isso é verdadeiro, tem coleção líquida e ao redor na parede tem cobertura de epitélio mesotelial, tá bom? Então isso aqui, né? Então, cobertura também do tecido fibroso, né? Então seria pseudocitão, tá bem? E a percussão, tá bom? Já viu, né? Então, lado esquerdo pode apresentar punipectina positiva, tá bom? Que é a dor interna, tá bom? Que seria uma causa extrarenal, tá bom? De Giordano positivo, né? E a ausculta pâncreas, tá bom? Não tem sempre valor propedêutico, tá bem? Vamos ter exame do baço, tá bom? Baço, né? Começar pela inspeção, palpação, percussão e ausculta, tá bom? Então, inspeção, né? Normal, não verá, mas se tiver abalamento da hipocondria, pode estar com esse mecanismo, tá bom? Agora, se for volumosa, chega até ocupar até epigastro, né? Mesogástrico, em região umbilical, né? Até flanco esquerdo, tá bom? Se for volumosa, né? Bem? Então, esse aqui, né? Então, quem tá com aqui, né? Hepatomegalia e esplenomegalia, tá bom? Que chega até região umbilical, epigastrio, flanco esquerdo, tá bom? Esse paciente aqui, eu acho que deve estar com Charma-Calazar, entendeu? Que usa com esplenomegalia volumosa, né? E também hepatomegalia, tá bom? Aqui, tá bom? Chega até quase a região umbilical aqui, né? O fígado, tá bom? Calazar. Quer dizer, Calazar, ou então chama leishmaniose visceral, tá bom? Bem. Então, palpação, normalmente não é palpável, mas se for palpar, né, vamos supor, palpar, não é palpar normalmente, né, mas se tiver com uma esplenomegalia, a gente consegue palpar, tá? E agora, se for palpar, né, a gente vai ter que determinar a característica palpatória, né, e a consistência molha do, né, superfície lisa, lisa rugosa, né, ou chafradura, tá bom? Aquela ondulação, né, tá bom? Na borda medial, né, e se o bordo é cortante ou rombo, tá bom? Depende da fase da esplenomegalia, se é crônica aguda, né, e vestáculo normalmente apresenta mobilidade respiratória, tá bom? Quando inspira, desce. Quando expira, sobe, né? Sobe, né? E normalmente é indolor, tá bom? Agora, se estiver indolor, pode ser até uma periesplendial, né? E pode sentir frêmito, tá bom? O que é frêmito na palpação? Frêmito. O que é frêmito? Como se fosse frêmito, se fosse uma vibração, tá bom? Na palpação, né? Então, se tiver sentindo algum frêmito, tipo assim, vibração, né? Poderia estar com uma periesplenite, seria inflamação da cápsula, tá bom? Esplenite, tá bom? Periesplenite, né? Está inflamado. Bem, e depois vai fazer a percussão do vaso, né? Então, para percutir o vaso, o paciente tem que estar deitado, tá bom? Na maca, né? Em decúbito lateral direito, tá bom? Lá direito para baixo, né? Esquerdo para cima, né? Tá bom? E vai fazer percussão entre linhas axilares média e anterior, tá bom? E percutir de cima para baixo, tá bom? Sendo, começando de cima, né? Se estiver percutindo caixa torácica, né? Até chegar em alguma espécie intercostal, se apresenta a percussão pulmonar, tá bom? Porque está percutindo o pulmão, né? Parênquima pulmonar, tá bom? E de um ponto para baixo, transplante timpânico, se chegar no abdômen, tá bom? Então, lateralmente, que nível vai transformar a percussão do lado direito, lateralmente, né? Timpânico, quando chega no abdômen. A partir de qual espaço intercostal? Que é uma transição toracoabdominal, onde se insere a diafragma. Lateralmente, é qual espaço? Anteriormente, qual é o espaço intercostal que faz o limite entre tórax e abdômen? Anteriormente. Você está lembrando da aula passada do fígado? E posteriormente, qual é o limite entre tórax e abdômen? Então, lateralmente... É aquele, professor, que é a linha axilar anterior. Eu acho que aí a outra é linha do reboto costal. Não entendi. O que é isso? Reboto costal? E linha do externo, eu acho que é isso. Externo. Isso aqui está falando do espaço Traube, né? Eu acho. Isso. Você está pensando? Não, minha pergunta é que em que nível, a partir de qual espaço intercostal, tanto na parede anterior, lateral e posterior, né? Transforma em som timpânico percussão. Quer dizer, se tiver percussão acima dessa zona do espaço, né? É som pulmonar, tá bom? Porque está percutindo
repercute no parênquima pulmonar, né? Abaixo desse espaço, que fica abaixo do diafragma, né? Vai repercutir o abdômen, tá bom? Que seria mais assim, fundo gástrico, né? Queidação timpânico. Então, minha pergunta é, anteriormente, qual limite, qual espaço intercostal se insere a diafragma? É porque acima é tórax, né? Abaixo é diafragma. Acima é tórax, abaixo é abdômen, né? Anteriormente, seria no quarto. Quarto, exato. Anteriormente, quarto intercostal. Acima é sono pulmonar, tá bom? Abaixo é timpânico, porque já passou do diafragma, né? E lateralmente, aqui, na região axial, seria no sexto espaço intercostal, né? Então, acima do sexto, quinto, quarto, né? Se percutir, normalmente se ouvir som pulmonar. Lateralmente, abaixo do sexto espaço intercostal, né? Eu espero ouvir som timpânico, porque já começa a percutir o fundo gástrico, né? Tá bom? Que é espaço trábeo, né? E posteriormente, oitavo, exato. Oitavo, não? Então, acima de, parece posterior torácica, né? Acima do oitavo, sétimo, sexto, né? Ainda consegue ouvir som pulmonar, percussão. Abaixo do oitavo, né? Já se tornou som timpânico, tá bom? Né? Agora, se naquele espaço trábeo, né? Se eu percutir, se houver diminuição, até subir som maciço, né? Tá bom? Então, normalmente, essa trábeo, né? Tá bom? Seria, seria superior, delimitado, sexto espaço intercostal, né? Inferior delimitado rebote constal esquerdo. Medialmente, o externo, né? Lateralmente, pela linha axial anterior, né? Então, naquele espaço trábeo, né? Normalmente, eu consigo ouvir timpânico, porque está presente abaixo, né? O fundo gástrico, cheio de ar, tá bom? Agora, nesse trábeo, se começar a diminuir o timpanismo até subir por uma né? Porque o vasto recinto, essa megalia, está empurrando o fundo gástrico para o lado direito, né? Para ocupar naquele espaço que antigamente era ocupado pelo fundo gástrico, entendeu? Então, se eu isso aqui, né? Isso é sinal que o vasto está crescendo, essa megalia, tá bem? E ao escutar, tá bom? Seria conseguir ouvir atrito, tá bom? Tipo assim, atrito naquela, tipo, como se deslizar o couro, né? Tá bom? Na área do baixo, tá bom? Então, se houver atrito na escuta, né? Também outro sinal que está com uma periesplenite, tá bom? Juntamente com o frêmito na palpação, né? Tá bom? Sinal que está com periesplenite, que é a inflamação da cápsula esplênica, né? Bem, então, só para terminar, qual a diferença entre esplenomegalia e hiperesplenismo? Esplenomegalia aumenta o volume, tamanho, tá bom? Está crescido, tá bom? Agora, hiperesplenismo aumenta a função, tá bom? Então, se tiver com hiperesplenismo, sempre usa com esplenomegalia, tá bom? Agora, contrário não é verdadeiro. Então, quem está com esplenomegalia pode estar com rim em função normal, aumentada, diminuída, tá bom? Então, esplenomegalia só está com o volume, de repente, está com o volume aumentado, pelo cisto volumoso, tá bom? Então, quem está com esplenomegalia poderia cruzar com o hipo, o normo, hiperesplenismo. Agora, quem está com hiperesplenismo sempre usa com esplenomegalia, tá bom? Então, para aumentar a função, tem que aumentar a volume, entendeu? Então o que é hiperesplenismo? Será aumentar a função, né? Então, está com sempre esplenomegalia, né? Então, e qual é a função do baço? Função principal do baço. Qual é a função principal do baço? Tem a ver com sistema hematológico, né? Então, baço como se um filtro. Baço vai filtrar a hemácia antiga, leucócito antigo, tá bom? Plaqueta antiga, tá bom? Seria filtro, tá bom? Para filtrar aquelas células antigas, né? Hematológicas, tá bom? E quando a função aumentada, acaba filtrando bastante hemácia, bastante leucócito, bastante plaqueta. Então, além de usar esplenomegalia, né? Usa com anemia, leucopenia, plaquetopenia, tá bom? Quer dizer, seria esses três, né? Anemia, leucopenia. Então, toda a célula sanguínea está diminuída. A gente chama de panstopenia, tá bom? Então, panstopenia é toda célula hemática, célula hematológica está diminuída, então, panstopenia. Então, seria anemia, leucopenia e plaquetopenia. Então, se acontecer aqui, a medula óssea vai começar a ter uma hiperplasia, tá bom? Que é outra produção da célula sanguínea, tá bom? Para poder compensar a panstopenia, então basta crescido. Então, cada vez está infiltrando, destruindo mais as células hematológicas, tá bom? Então, para compensar isso, medula óssea tem que começar a crescer, tá bom? Começar a aumentar o número de células, tá bom? Para poder aumentar a produção, para ver se tentar compensar essa panstopenia provocada pelo
esperalismo. Tudo bem? Bem, então, espermegalia aumenta do volume, tá bom? Depende da fase. Se estiver na fase aguda, consistência continua mole, né, tá bom? E muda se fica rombo, tá bom? Agora, se for crônica, consistência fica endurecida. Por que fica duro na fase crônica? Porque na fase crônica começa a ter fibrose, tá bom? E começa a ficar endurecida a consistência. E pela fibrose, começa a ter uma retração da borda, tá bom? Então a borda fica cortada, tá bom? E se estiver dolorosa, tá bom? É uma esfregaria, tá bom? Mas palpável. Se estiver dor, né? Ou tá com acometimento da cápsula, né? Chamada de... Como é que chama essa acometimento da cápsula? Ou então inflamação da cápsula esplênica, que dá frêmito na palpação do baço e atrito na ósculo do baço. Perisplenite. Exato, periesplenão seria a inflamação da cápsula esplênica, que é perisplenite, é bom? Aí quando fica doloroso. Ou se o baço tiver algum infarto, tá bom? Pela isquemia, tá bom? Do baço assim, tá bom? Pela tipo de externo da artéria esplênica, né? Então, se tiver com baço, tá bom? Infarto, tá bom? Uma isquemia, tá vendo? Depois fica, baço fica doloroso, a palpação, tá bom? E o que isso para terminar? Quais são as causas de esplenomegalia, tá bom? Então, o que vai aumentar, né? Primeira causa, quando tem aumento da resposta imune. Isso acontece quando está com endocardite bacteriana subaguda, né? Ou mononúcleo infecção, tá bom? Na verdade, infecção viral, né? Ou o paciente está com aumento da hemólise, tá bom? Aumenta a destruição da hemácia, né? Causa o esperocitose, né? Tá bom? Ou tracemia maior, tá bom? E o paciente está com uma condição venosa, tá bom? Para o hipertensão portal, né? Pela diferença vena portal, tá bom? Que é uma hipertensão portal, né? Quando pela esquistossomose, né? Ou cirrose hepática, tá bom? Sendo que esquistossomose é causa da hipertensão portal, né? Qual o tipo de hipertensão portal que é causado pela esquistossomose? Sendo que eu falei foi quarta-feira passada, né? Hipertensão portal pode ser classificado em hipertensão portal pré-hepática, hepática, pós-hepática, né? Então, esquistossomose seria a causa de hipertensão portal pré-hepática, hepática ou pós-hepática? Esquistossomose. Causado... seria a causa de hipertensão portal hepática, né? E hepática tem causa pré-sinusoidal, sinusoidal, pós-sinusoidal. Então, esquistossomose. Os rombos oriundos do intestino grosso, né? Deposita no espaço portal. Espaço portal. Que é antes do sinusoide. Então, seria esquistossomose. É causa de hipertensão portal hepática pré-sinusoidal, né? Tá bom? Porque antes, tá bom? Espaço portal fica antes de chegar no sinusoide, né? E cirrose hepática. Causa hipertensão portal pré-hepática, hepática, pós-hepática, cirrose hepática. Que ocasiona destruição da fibrose dos hepatócitos ou sinusoides. Então, cirrose hepática é causa de hipertensão portal hepática, né? Pré-sinusoidal, sinusoidal ou pós-sinusoidal? Sinusoidal. Exato, tá bom? Correto, tá bom? Bem, e também pode ocasionar esplenomegalia quando tem uma infiltração de elemento produzido devido a isso metabólico proteico, né? Chama amiloidose, tá bom? Então, amiloidose, né? Proteína anormal, amiloidose começa a acumular, tá bom? A causa é desse, tá bom? No parênquima pulmonar, né? No pulmão, o fígado, osso, tá bom? Cérebro, né? Tá bom? E também neoplasia do baço, o hematoma, como sarcoma, linfoma, leucemia, tá bom? E outras causas, tá bom? Sarcoidose, tá bom? Que é uma doença granulomatosa não caseosa, né? Tá bom? Que acumula aquela granuloma gigante no fígado, tá bom? Baço, intestino, tá bom? E cisto esplênico, tá bom? Que pode aumentar a esplenomegalia. Só que cisto esplênico aumenta a esplenomegalia, só que não causa hiperesplenismo, porque o cisto não tem aquela função, tá bom? Então, a área do cisto, né, seria a área afuncional, tá bom? E já falamos, calasa, leishmania visceral, tá bom? Pode causar esplenomegalia, né? Já viu aquela foto, né? Então, pode causar esplenomegalia e também hepatomegalia, tá bem? Bem, então é isso a aula de hoje.
Alguma pergunta, algum comentário? Pois então, vamos terminar a aula, tá bom? Pois então, amanhã, terça e quarta, né? É a aula prática sobre a parte do fígado, que eu tive semana passada, né? E a aula de hoje, tudo bem? Sendo que sala 1 vai ser sala de inferno, tudo bem? Ao lado, a HP será sala de paraíso, tá bom? Porque sala 1, o ar não está funcionando. Eu vou tentar levar um ventilador para ver se consigo aguentar, tá bom? Ei, professor, não dá papo não, tipo assim mesmo. Como? Assim mesmo, professor, normal. Como assim? Normal, tivesse mesmo. Não tem problema normal, não. tá bom? Então, sala 1 vai ser bom para quem quer emagrecer, vai suar, tá bom? Vai ser tipo sauna, tudo bem? Então, pessoal, boa noite, tá bom? Até amanhã e quarta, tudo bem? Boa noite. Professor. Muito obrigado. Até a próxima. Até amanhã.